Irmãos, nós estamos na Parashá Vayetz Hanan, né? E eu supliquei. A Parashá Vayetz Hanan, ela é muito interessante porque a gente imagina que Moisés ali ainda está suplicando a Adonai para que ele possa entrar à terra prometida, né? Que havia alguma coisa no seu coração a esse respeito. Moisés, eu acredito que não. Moisés, aqui, depois dessa conversa do versículo 44 até o versículo 49, essa questão estava resolvida com Moisés. Por que ela estava resolvida? Porque um homem como Moisés, de uma experiência o qual ele tinha, ele sabia aquilo que Adonai queria, aquilo que Adonai não queria. Então, ele não ia insistir mais com esse assunto. A súplica aqui, que a Parashá significa súplica, né? Vayetz Hanan, e eu supliquei, ele vai suplicar pelo povo. No capítulo 4, no capítulo 6, ele vai continuar ensinando até o 7, onde é a nossa Parashá. Mas eu gostaria de ler aqui com vocês o versículo 3 apenas. Aí nós vamos introduzir-nos no estudo desta manhã. Os vossos olhos, capítulo 4, versículo 3. Os vossos olhos viram o que Elohim fez por causa de Baal Peor, por causa de um ídolo. A todo homem que seguiu a Baal Peor, o eterno teu Elohim exterminou do meio de ti. Adonai não permitirá que andemos juntos o ídolo e o homem. Não. A decisão terá que ser tomada. Ou nós caminharemos com o ídolo ou caminharemos com o eterno. É impossível servir a dois senhores, diz Yeshua. É o ensino dele. Então nós vamos orar. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos te agradecer por esta manhã, queremos te louvar e queremos te bendizer pelo privilégio que nós temos de estar aqui na tua casa, de estar diante dos nossos irmãos que estão em casa, e os que estão aqui, e aqueles que participam conosco no Shabat, guardando o Shabat, sejamos todos abençoados. Todos venhamos entender os teus propósitos para conosco, para que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas e nós possamos ser testemunhas fiéis nas ações, no nosso dia a dia, para com aqueles que têm contato conosco, para que eles também possam sentir o desejo de retornar para ti. Dá-nos a tua bênção, é o que nós te pedimos, em nome de Yeshua, o Mashiach. Nós gostaríamos de ir com vocês para fazer um ensinamento a respeito da questão que Adonai exige de nós. Ele quer que nós venhamos a fazer uma purificação no acampamento, uma purificação no meio de nós. Mas outra vez, pastora Sandra, eu me detive, Léo, com uma pessoa dizendo assim, mas pastora, nós oramos um ano o Salmo 51, para que nós ficássemos livres do ídolo. Ali era um tipo de ídolo. Nós temos muitos ídolos, muitos. Ali era um tipo, agora é outro tipo de ídolo. É o propósito do coração do homem que ama Adonai e ama o ídolo. Agora é interior. É a circuncisão do coração. Então, ele vai exigir de nós muito mais. É muito mais profundo. Ele vai querer uma limpeza no acampamento para afastar todo e qualquer tipo de ídolo que possa existir no meio de nós. É isso que ele vai fazer. Aqui em Gênesis, no capítulo 34 do Gênesis, eu falei 35, né? Jacó viveu uma questão muito séria, que foi a violação de Diná, sua filha, realizada por Siquém, filho de Amor. Uma comunidade, o qual Jacó estava estabelecido ali, próximo a eles, e houve essa situação muito, muito ruim. Eles estabeleceram depois um acordo de muitas justificativas do pai de Siquém, Amor, para com os hebreus que ali estavam habitando. Eles trazem várias justificativas, nós podemos olhar depois aqui. Mas o que mais interessante, uma coisa muito interessante que eu vejo, é no versículo 5. Quando Jacó ouviu que a sua filha Diná fora violada por Siquém, estavam seus filhos no campo com o gado.
Calou-se Jacó até que viessem. Jacó guardou o silêncio diante daquela situação. Ele é a coisa mais importante que nós temos, muitas vezes, é guardar silêncio até que Adonai fale. Mas isso é tão difícil conosco. Nós queremos tomar as decisões de nós mesmos, né? Então, eles concordaram que com o pai, com Amor e o pai de Siquém, eles concordaram que o jovem Siquém estava disposto a qualquer coisa, fazer qualquer coisa que os hebreus exigissem. Os hebreus aqui vão exigir a circuncisão dos homens, a purificação dos homens. A circuncisão significa, segundo Levítico, capítulo 12, se não me engano, a purificação. Então, eles vão exigir e eles vão fazer a purificação. Porém, do versículo 11 aqui em diante, vocês podem, nós não vamos ler tudo isso que vamos levar muito tempo. Então, o que vai acontecer? O jovem declara que ele ama Diná e que ele gostaria de casar-se com ela. Por isso que se estabeleceu a purificação. Jacó e seus filhos fizeram então um acordo com Amor e Siquém, exigindo ali a circuncisão de todo macho entre eles. A ausência da circuncisão é uma infâmia, segundo está lá em Josué. Vamos lá. Josué, capítulo 5, é uma infâmia. Por quê? Porque Adonai vai nos levar até a circuncisão física e a circuncisão do nosso coração. É essa purificação que nós teremos que fazer, capítulo 5, versículo 9 de Josué. Josué, capítulo 5, versículo 9. A ausência da circuncisão é uma infâmia, segundo diz aqui, é uma vergonha. Segundo diz aqui Josué, no versículo 9, Olha bem, então disse o Eterno a Josué: hoje revolvi sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. O opróbrio é a infâmia do Egito. O estilo de vida egípcio, a forma de viver do Egito que nós não podemos levar conosco. Então tem que haver toda uma purificação para que nós possamos continuar. A Torá diz que essas palavras são excelentes aos olhos de Amor. É isso que Gênesis, capítulo 34, diz. São excelentes aos olhos do líder de todo aquele povo, Amor. Então, ele deve agora, para obter reparação do erro do seu filho Siquém, estabelecer a circuncisão, o mandamento da circuncisão. Vai lá comigo. Gênesis, capítulo 34, estou indo bem devagarzinho com vocês. Do versículo 18 ao 24, nós vamos ler, olha só. E as suas palavras agradaram a Amor e a Siquém, seu filho. Não tardou o moço em fazer isto, porque se agradava da filha de Jacó, e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da cidade, dizendo: estes homens são pacíficos para conosco. Olha que ele vai se justificar perante toda a comunidade, justificar os hebreus, que eles são homens pacíficos, então valia a pena fazer o acordo. É isso que ele está falando. Portanto, habitem na terra e negociem nela, pois é bastante espaçosa para eles. Recebamos as suas filhas por mulheres e lhes demos as nossas. Mas somente consentirão aqueles homens habitar conosco, para que sejamos um povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. Então ele diz: o seu gado, as suas propriedades e todos os seus animais não serão nossos. Consintamos, pois, com eles e habitarão conosco. Deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos que saíam à porta da cidade. É a justiça feita às portas. E todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da sua cidade. Só que Simeão e Levi estão à frente desse negócio que vai acontecer agora. Simeão e Levi são líderes de duas tribos, Simeão e a tribo de Levi. Eles, porque foram os mais atingidos pela injúria feita à sua irmã Diná. Por quê? Eles sentiram isso. Foram os mais ofendidos. Jacó se calou, até entender o que ele precisava fazer.
Então, porque ela era irmã de pai e mãe deles. Os dois irmãos vingaram a desonra feita à sua família. Olha a vingança aqui, ó, versículo 25. 3 dias mais tarde, quando os homens estavam doridos, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram a todos os homens. Mataram também ao fio da espada Amor e ao seu filho Siquém. Tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque haviam violado a sua irmã. Tomaram deles os seus rebanhos, os bois, os jumentos, e o que havia tanto na cidade como no campo. Todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos, e pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me perturbado, fazendo-me odioso aos habitantes da terra, aos cananeus e ferezeus. Nós somos pouca gente. Se eles se ajuntarem e vierem contra mim, serei destruído, eu e minha casa. Ao que responderam: devia ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Para Jacó, essa questão dessa vingança cheirou mal, teve cheiro mal, porque foi uma vingança. Aquilo ali foi um propósito do coração de Simeão e Levi, machucados, amargurados. Eles estabeleceram a chamada justiça pragmática, que só fundamenta no estudo dos fatos, ficam só nisso. Eles tomam valores práticos como critérios de verdade, para punir Siquém e massacrar todos os habitantes da cidade e pilhar os seus bens. Isso não era justo, isso não é justiça. Isso não é justiça. Então, o que acontece? Foi uma ação imprudente. Uma ação imprudente. A justiça pragmática, ela é formalidade de cortesia nas igrejas, nos palácios. Isso é a justiça pragmática. Ela para o pragmatismo, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo, preste atenção no que eu vou te falar agora, que você está cansado de ver isso. Tudo aquilo que é praticado, que é feito com êxito, e não na verdade absoluta. Você vê isso na Igreja Universal todo dia e toda hora. Qual a justiça que é estabelecida quando você vai lá e faz uma campanha para para libertar o seu filho, ou você mesmo, e você adquire, o que você aprendeu? Qual justiça foi estabelecida? Só para você, e para o seu filho, e para a sua casa. Não é essa justiça que Adonai está exigindo de nós. Não é. Você ouve isso e vê todos os dias na televisão. É a justiça chamada justiça pragmática. Teve êxito, Adonai está comigo e estabeleceu vitória. É verdade, é justiça verdadeira. Não é. Não é, não é. Êxito é consequência e efeito, resultado de prosperidade, de solução favorável, de vitória, de sucesso. Isso é justiça. Isso é a justiça que Adonai está exigindo de nós. Obter êxito em sua carreira. Eu passei na prova, Adonai está comigo. Eu arranjei um emprego, Adonai me deu vitória. Que isso? Fez justiça para comigo? Que isso? Isso é engano total. É isso que Adonai não quer. Que nós continuemos achando que é e não é. Que é e que não é. Entendeu? É isso que ele está querendo. Ele está exigindo de nós uma tomada de postura para não fazermos igual Simeão e Levi fizeram. Jacó foi profundo, ele foi perspicaz. Ele foi e viu e não aceitou, ele entendeu espiritualmente. Não aceitou o que os meninos fizeram. A única forma que ele tinha era arrumar as malas e deixar o lugar. Era ir embora dali. Entenderam que a justiça pragmática, ela é baseada no êxito. Você está cansado de ver todos os dias estas coisas. Eles estavam cheios de quê? De cólera. E não buscaram uma conciliação.
Eles se tornaram odiosos para os vizinhos. Jacó teria que ir embora. Assim é a jovem geração que nós vivemos. Eu chorava aqui de lembrar do que será de vocês. Do que será de vocês e da nova geração que virá. É essa geração que está impulsiva, precipitada, arrebatada nos nossos dias, levada pela violência do desejo. Eu quero e vou obter. Eu quero um carro, vou lá e oro, Deus estabeleceu justiça para mim, me deu o carro. Novinho. Meu Deus do céu. Isso é levada pela violência do desejo. Desejo é a vontade de possuir ou de fazer algo para si próprio. Apetite sexual, anseio, ambição. Está ligada ao apetite sexual. É o anseio e a ambição de ter. Isso que está escrito nos nossos olhos, e isto que impulsiona a geração dos nossos dias. E tem atingido os pais, os filhos, todos da mesma forma. O patriarca, em seu leito de morte, ele vai lembrar para amaldiçoar a cólera e a precipitação nos seus descendentes. Ele não queria que a descendência de Jacó, de Abraão e de Jacó, fosse encolerizada desta forma e fosse precipitada da forma que foi Simeão e Levi. Ele vai lembrar para amaldiçoar a cólera e a precipitação. Não amaldiçoa seus filhos, ele vai amaldiçoar a cólera e a precipitação para que não desse continuidade nos seus descendentes, esse tipo de coisa. Jacó de volta a Canaã, vamos lá no capítulo 49, vai lá. Capítulo 49 do Gênesis. Você vai encontrar isso ali que nós temos que mostrar a vocês, porque nós não podemos ouvir a palavra aqui, os jovens, os adultos, e esquecermos dela. Porque tudo que nós fizermos sem base na palavra de Adonai, nós seremos corrigidos e punidos por Ele. Corrigidos e punidos por Ele. Dê graças ao Eterno quando Ele nos corrige, nos disciplina e nos pune. Eu quero mostrar aqui, quero voltar no capítulo 35. Olha bem. Hein? Quando Ele nos corrige, é componente da misericórdia dele. Exatamente. Por isso que dá vontade da gente chorar, né? Sobre a ordem de Elohim aqui, ele vai falar com eles. Olha bem aqui, versículo 5 do capítulo 49. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre a minha alma. Em outras traduções fala assim: no fundo do seu ser eu não quero participar. Com aquilo que ele pensa ou faz, eu não quero participar. Olha aqui. Com a sua congregação minha glória não se ajunte, pois no seu furor mataram homens e na sua teima jarretaram touros. Olha aqui, maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura, a cólera, a ira, eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. O patriarca, no final dos seus dias, no capítulo 49 de Gênesis, ele vai lembrar para não deixar que a sua descendência dê continuidade com essa ira, com essa cólera e com essa precipitação. Então, ele lembra para poder agir aqui. Então, antes de partir, está com as malas prontas, tem que deixar o acampamento, o arraial. Antes de partir, ele vai realizar a purificação do seu acampamento, afastando os ídolos que poderiam restar por ali. Vamos lá. Gênesis 35. Porque todo encontro com Adonai vai exigir limpeza. Todo serviço que precisa ser feito para Ele vai exigir purificação de nós. E nós temos a coragem de perguntar: mas para que mais? Para que mais? Para que mais purificação?
É isso que nós perguntamos. Então disse Elohim a Jacó. Ele vai aqui sob uma injunção de Elohim, sob a pressão de Elohim, sobre o poder de Elohim sobre o patriarca. Ele diz: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Elohim que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que estão no meio de vós. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Os deuses estranhos que estão no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Mudar essa veste aqui, é a coisa mais fácil que tem. É a coisa mais fácil. Não é isso que Adonai está falando. Adonai está falando de um coração purificado e circuncidado. Levantemo-nos e subamos a Betel, onde farei um altar ao Elohim que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho por onde eu andei. Ele vai levantar-se e partir com eles. Então deram a Jacó os deuses estranhos, os ídolos que tinham nas mãos, as argolas que lhe pendiam as orelhas, as mulheres e os homens que estão cheios de argolas em casa. Por que as argolas das orelhas? Por quê? Porque a argola tem o símbolo de corrente, escravidão, um ouvido que não ouve Torá, não aprende nunca a palavra. A palavra é ensinada, mas os alunos não conseguem aprender, porque o ouvido não está circuncidado. Não tem que tirar o que está aprendendo, pelo menos um símbolo. O que você tiver, tanto homem quanto mulher, por favor, me entregue, que nós vamos fazer um funeral disso aí. Nós vamos fazer um funeral dessas argolas. Os homens também têm argolas. Nós vamos fazer porque nós estamos caminhando em outra direção. Precisamos olha o que ele diz aqui, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então partiram. E o terror de Elohim caiu sobre as cidades que estavam ao redor deles e não seguiram os filhos de Jacó. Toda hostilidade cessou ali, porque Jacó fez um acordo com Adonai que a sua descendência não seria encolerizada e nem precipitada. Ela esperaria em Adonai e faria aquilo que Adonai estava dizendo. É isso que ele faz aqui. Todo encontro com Adonai vai exigir uma purificação. Vamos ali no Êxodo capítulo 19 para você ver. Êxodo no capítulo 19. Pastora, nós vamos encontrar Adonai onde? Nós vamos encontrar Adonai com novas posturas e novas experiências com Ele. Porque do contrário não sobreviveremos. Não iremos sobreviver. Não iremos. O versículo que eu li ali de Deuteronômio capítulo 4 diz: todo homem que adorou a Baal Peor, eu exterminei do meio de vós. Que adorou o ídolo. O ídolo aqui é o ídolo que está no coração. Ele não é visto por humano nenhum. Você e eu conseguimos escondê-lo dentro de nós. É esse que nós vamos ter que tirar. O símbolo dele estão nas argolas. Porque como é que você vai ouvir a palavra e vai trazer purificação e nós iremos nos limpar assim, nos purificar. Olha só, o Êxodo 19, versículo 10. Eu disse que todo encontro com ele exige purificação. Versículo 10. Disse mais o Eterno a Moisés: vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, e lavem as suas vestes. Olha o capítulo 14, versículo 22 aí do Êxodo. Olha. Todo encontro com ele exige limpeza e purificação. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. O que está acontecendo aqui? A purificação trouxe uma movimentação de Adonai, que o mar se abre, Israel passa em cima. Então, se nós queremos ajudar as pessoas na cidade, ajudar a cidade, purifique-se. É este o sistema de Adonai, purifique-se, que eu farei maravilha no meio de vocês. Mas com imundícia não resolve.
com ídolo, não vai. Ele não vai fazer o que precisa ser feito em prol da cidade. A mesma coisa exigiu com Josué. Olha aqui. Josué, capítulo 3. Nós não vamos trabalhar pela cidade. Adonai nos deu a cidade, nós cantamos o cântico há quanto tempo? E ele nos deu esta cidade. Não é? Não tem um cântico assim? Então, como é que dá a cidade se você vai se enlamear junto com a cidade, se sujar junto com ela? Você tem que fazer um diferencial. Você tem que tirar os ídolos do coração. Olha aqui, capítulo 3, versículo 5, depois o 7, depois o 13. Disse Josué a todo o povo: santificai-vos, pois amanhã fará o Eterno maravilhas no meio de vós. Olha o 7. Disse o Eterno a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel. Adonai vai se movimentar para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo, para que ele estabeleça justiça em favor da cidade de Vitória. Olha aqui o 13. Assim que a planta dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Eterno, o Eterno de toda a terra, pousaram nas águas do Jordão, elas serão cortadas. As águas que vêm de cima pararão e se amontoarão. Partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança adiante do povo. Quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na beira das águas. Ora, o Jordão estava transbordando em todas as suas ribanceiras durante todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica do lado de Zaretã, e as águas que desciam do mar do Arabá, que é o mar salgado, foram todas cortadas. Então passou o povo bem em frente de Jericó. Para Adonai fazer isso aqui, precisamos tirar os ídolos. Entenderam? Não adianta vir com uma justiça falsa. Eu obtive êxito, então foi justiça para mim. Não, 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 não. Eu obtive sucesso, é justiça. Não, não. A justiça de Adonai, não. Não é assim. Ele vai fazer uma justiça para beneficiar a todos, a todos. Depois Jacó vai erigir um altar em gratidão e, ao mesmo tempo, da tomada da posse da terra sobre a qual ele vive. O altar erguido por Jacó constitui ainda um ato político de apropriação da terra, no nosso caso, da cidade. Vocês entenderam por que tem que entregar as argolas? E deixar o coração ser circuncidado? Senão vão passar vergonha. Vão ser envergonhados e exterminados e mortos. Envergonhados, exterminados e mortos. Você vai ver ali, volta lá em Gênesis capítulo 35. O grupo de Jacó e a própria Raquel possuía efígies dos Elohims estrangeiros. Olha aqui. Transportavam ainda com eles a idolatria e os estatutos dos seus ancestrais. Entre eles, aqui ó. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos, versículo 4, que tinham nas mãos, as argolas que lhes pendiam das orelhas. Jacó os escondeu debaixo do carvalho, os sepultou. Isso que esconder está muito ruim, essa tradução. O sepultou, é um sepultamento. Morreu ali. E Adonai reinará nos corações. Se não for desse jeito, nós não podemos continuar conversando. Se vocês não aceitarem isso, não, a pastora Sandra, não adianta partir para mais nada. Tem que haver uma aceitação do coração sem questionamento. Do contrário, não adianta ensinar nada mais. Entre eles se encontravam os ídolos da fecundidade, Astarte, Dagon, os terafins de Labão, os anéis das suas orelhas, que eram os talismãs, votados aos deuses, cujas boas graças se desejava conquistar. É isso que se encontrava no meio do povo. É isso que se encontra no meio de nós. Então, trata-se de um enterro que nós precisamos fazer.
Então, nós devemos lembrar que Jacó, ele faz uma coisa belíssima. Ele não amaldiçoa seus filhos, porque eles terão a oportunidade lá na frente. Você precisa aprender com o patriarca. Amaldiçoa a sua ira, a sua cólera e a sua precipitação, para que seus descendentes não dêem continuidade nela. O precipitado, se tem oportunidade, ele arrasta outros com ele, pois ele apressa-se para antecipar. O precipitado possui extrema velocidade e grande afobação, pois precisa rapidez para tomar resolução. Estou falando devagarzinho. Na química, forma-se o precipitado de alguma substância. Na química se fala que o precipitado é formado de alguma substância, né? Na maioria dos casos, a substância é desejo de vingança, no nosso caso. A precipitação do homem, não é a precipitação dos céus, com as chuvas, não. É a precipitação do homem que nós estamos falando. Na maioria dos nossos casos, a substância é desejo de vingança, cólera, ira, gerada pelo propósito do próprio coração. Gerada pelo propósito do próprio coração. Jacó diz assim, Levi e Simeão são irmãos, mas eles são recipientes de violências. Por quê? Por causa dos seus engenhos. Do que forma e fabrica aqui na mente. Do que forma e fabrica aqui na mente. Aí ele diz, ao fundo do fundo eu não irei. Aonde eles fabricam isso, eu não quero estar. Tamanha era a responsabilidade do patriarca. Fala, minha filha. Dá ela o coisa. Na área da enfermagem, quando a gente vai preparar uma medicação e ela se precipita, se a gente não prestar atenção em aplicar no paciente, ele pode até morrer. Está vendo? Na enfermagem, ela está dizendo, quando eles preparam uma medicação e ela se precipita, não pode ser aplicada, porque senão o paciente pode até morrer. De tão sério que é esta questão. Aí o patriarca diz, a sua assembleia eu não me reunirei. Em sua narina eles mataram um homem. Eu estou lendo em outra tradução. A narina, você já viu quando a pessoa fica, o nariz abre aqui assim, ó, de raiva, toma a cara, fica toda vermelha. Qualquer um de nós. Não fala que isso acontece com o seu vizinho, não, que acontece é comigo e com você. Só que eu tenho que ter domínio próprio, que é o último fruto do Espírito contido em Gálatas capítulo 5. O último. Porque eu e você não conseguimos adquiri-lo facilmente. Eu tenho que trabalhar comigo mesmo. Isso é um trabalho pessoal. Não adianta arrancar a argola de orelha e não ouvir Torá. E não obedecer a palavra de Adonai. Por seu querer, diz Jacó, eles castraram um touro que foi amor. Um homem de valor. O responsável por todo aquele arraial. O patriarca foi fundo, maldita seja a sua narina. Se enrude a sua cólera, se rígida, eu os repartirei em Jacó e os dispersarei em Israel. Jacó está amaldiçoando a justiça humana, que é um trapo de imundícia, que eles foram lá, para eles estavam estabelecendo justiça, era a justiça humana. Quando na revolta do Sinai, no caso do bezerro de ouro, que é uma idolatria, quando a aliança foi rompida pelos filhos de Israel construindo um bezerro de ouro, a narina de Moisés vai se inflamar. Mas eu quero te dizer que ela vai se inflamar e quero te ensinar. Vamos lá, capítulo 32 do Êxodo. Ele lança as tábuas das suas mãos, tá lembrando?
A narina de Moisés está inflamada ali, para você não confundir as coisas. Ele vai lançar sobre a montanha, 32, versículo 19, olha aqui, ó. Olha aqui, chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-lhe a ira, e arremessou das mãos as tábuas, e as quebrou ao pé do monte. A Torá diz que as narinas de Moisés se inflamaram. Ele toma o bezerro que eles fizeram e vai incinerar o bezerro. Olha aí, ó. Então tomou o bezerro que tinha feito, mas aquele que vai se irar em nome de Adonai em prol da verdadeira justiça, ele tem solução imediata para o povo. Não vai matar o povo, não. Ele tem olha o que ele vai fazer. Ele vai incinerar o bezerro. Olha aqui, ó. Ele vai incinerar. Ele vai pulverizar. Olha aqui, ó. Ele queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó. Ele vai então pulverizar bem fino e vai despejar sobre a face das águas aquele pó, com que os filhos de Israel, para que os filhos de Israel a bebam, por causa da questão da idolatria. Idolatria. Moisés, quando sua narina inflama, é para defender a honra de Adonai, que Israel havia desonrado adorando o outro Deus. Estão entendendo direitinho? Ele vai assegurar o futuro da aliança que foi quebrado aqui, porque se uniu com a prostituição com outro Deus. Moisés exerce justiça de Adonai. Face a uma atitude delinquente do povo idolatra. Todas as vezes que você idolatrar, você é um delinquente. Delinquente para Adonai. Ele não suporta a idolatria. Se nós não entendermos isso, nós morreremos e não viveremos. Não adianta. Delinquência são crimes e delitos considerados no plano social. É um ato criminoso. Ele lança as tábuas das suas mãos e as quebra sobre a montanha. Moisés vai precipitar, despenhar para fazer cair de grande altura. Ou seja, vai fazer cair de posição privilegiada que Israel tinha e tem. Por isso que ele joga, ele vai precipitar. Ele vai, tem uma palavra, despenhar, ele vai jogar da montanha as tábuas, para mostrar a Israel a posição privilegiada que tinha, agora não tem mais. Se não se corrigir, então, ele vai dizer para Israel, vocês entraram em desgraça e em ruína. Por isso que eu comecei a parashá com Deuteronômio capítulo 4, versículo 3. Olha o que Adonai fez com Baal Peor. Todos aqueles que seguiram a Baal Peor foram exterminados. Então, Moisés mostra a Israel a desgraça e a ruína que Israel entrou por causa da idolatria. Moisés recebe imediatamente instrução divina para levar Israel ao ato de contrição, a penitência e o perdão. Por isso que ele está em cima de nós. Não podemos entrar em Yom Kippur, não podemos chegar em Yom Kippur, sem antes acertar a nossa vida. Perceba que são 3 movimentos que Moisés faz. Êxodo 32, 20, ó. Ele tomou o bezerro e queimou no fogo. Primeiro ele lançou o bezerro lá de cima, né? O primeiro movimento, ele toma o bezerro, ele tem pressa, que eles fizeram e o incinera. Esse movimento de queima do bezerro é para produzir contrição. O que vocês fizeram, eu vou queimar tudinho e desfazer. Para produzir contrição. É uma dor profunda, sincera no coração, pelas ofensas cometidas contra Adonai. Queimar é consumir pelo fogo. Os arqueólogos dizem que aquele bezerro não era todo de ouro. Ele era de madeira revestido de ouro. Por isso que Moisés teve condição de desfazê-lo. Ele vai desfazer tudo que possa permitir um recuo. Por isso que ele vai queimar.
Por isso que você tem que destruir na sua vida tudo aquilo que vai te fazer voltar atrás. E recuar. Falar mentira outra vez. E voltar com o ídolo para dentro de si. E manter as suas ideias e as suas esperanças infundadas, que não te levarão a nada, por causa da idolatria do coração. Ele pulveriza bem. Pulverizar é reduzir a pó. Fazendo assim, você estaremos refutando cabalmente, contestando com argumento, invalidando a parte contrária. Isso que é pulverizar. A penitência, trazer a penitência, a pulverização vai te trazer a penitência. Já te trouxe a contrição, agora a penitência, o arrependimento, é o remorso de ter construído um ídolo. Você já ficou envergonhado com Adonai? Você já ficou envergonhado quando você faz? Você já experimentou isso? Eu fico com a cara desse tamanho. Eu não quero nem falar com ele muitas vezes. Quando eu faço uma coisa errada, eu falei, mais uma vez? Eterno. É possível, é o remorso que vem. O profeta Daniel diz que corar de vergonha pertence a nós. Aí, o corar de vergonha pertence a nós, o remorso pertence a nós. O arrependimento por haver ofendido Adonai, geralmente ele é acompanhado de jejum, de punição, que alguém impõe sobre si mesmo. Isso é a penitência. E ele despeja sobre a face das águas aquele pó. Todo aquele pó faz com que os filhos de Israel os bebam para buscar perdão divino. Perdão é a remissão da falta, da ofensa. Quando se perturba alguém, e quantas vezes nós perturbamos Adonai e achamos que nós é que estamos sendo perturbados. Mantemos as coisas escondidas dentro de nós, na violência do nosso ser, achando que escondemos de Adonai. Ele vai então dispersar, separar para diferentes partes e espalhar, fazer debandar os líderes da revolta, diluir com água, é a palavra para desfazer, dissolver as substâncias nocivas e diminuir a concentração do veneno que há em nós. Tem que lançar sobre as águas. Lançou na palavra, você vai diluir o veneno que você traz dentro de você e eu dentro de mim, mas com a palavra. Pastora, você está sendo muito, muito dura. Não, eu estou falando o que a Adonai me mandou falar para vocês. Senão eu não estaria aqui, não, perdendo meu tempo. Ele vai... Aqui Moisés consegue conhecer e meditar imediatamente quem são os líderes da revolta. Aqui, agora, quando ele dispersa, separa para diferentes partes, ele espalha, ele faz debandar os líderes da revolta. Por quê? Porque ele diluiu em água aquele pó todinho do ídolo que ele havia destruído. Estamos vendo aqui um ordalho, uma prova judiciária, também chamada de juízo de Elohim. Consiste em submeter à prova do fogo ou da água o culpado ou os culpados, né? Semelhante àquele que impõe a mulher adúltera, que é chamada às águas amargas, em número 5. Deste modo que se pode descobrir, porque ali é uma investigação, para descobrir quem são os verdadeiros líderes da revolta. Quem é que se levantou para liderar aquela construção daquele bezerro de ouro? É uma investigação que foi realizada. Ele vai despejar todo aquele pó sobre as faces das águas, com que os filhos de Israel, e vai fazer com que os filhos de Israel a bebam. E deu, versículo 20, a parte B. Ele espargiu sobre a água e deu a beber os filhos de Israel. Você vai ver que ele vai a Arão, e Arão se atém aos fatos, sem tentar se defender, porque ele sabia que ele era culpado. Que ele sabia que ele não conseguiu controlar o povo. Ele sabia. Ele não vai... Olha o versículo, o capítulo 32, a partir do versículo... Ele vai tomar posse.
toma para si o crime do povo. Olha o versículo 21, 32, 21 até o 24. Perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo que sobre ele trouxeste tamanho pecado, que permitistes que ele idolatrasse? Respondeu Arão: não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Olha só, disseram-se: façamos-nos deuses que vão adiante de nós. Não sabemos o que sucedeu a esse Moisés, a esse homem que nos tirou da terra do Egito. Olha o versículo 24. Vendo Moisés, então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o. Deram-no e eu lancei no fogo, e saiu este bezerro. O povo estava nu, despido diante de Adonai. Despido diante de Adonai, descoberto. Então Moisés vê ásperos, ríspidos, intratáveis e oriçados, aqueles os quais, olha só, olha o versículo 25. Vendo Moisés o povo estava desenfreado. Moisés vê o povo, ele vê os líderes da revolta. Quem é que inventou este bezerro? Quem é que comandou esta questão? Moisés vê o povo. Ele vê o povo despido, ele vê o povo áspero, ele vê o povo ríspido, ele vê o povo intratável. Porque Arão havia eriçado em escárnio para seus assaltantes. Mas já sabia quem eram todos os líderes da revolta. Você veja que ele se mantém, versículo 26, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse, olha aqui, do acampamento diz: quem é por Adonai, a mim, vem a mim. Todos os filhos de Levi se juntam a ele naquele momento. Levi aprendeu a lição. A oração de Jacó foi ouvida. A oração de Jacó foi ouvida. A repreensão de Jacó no capítulo 49 de Gênesis foi ouvida. Eu repreendo a sua cólera, eu repreendo a sua precipitação, eu repreendo todas estas coisas. Levi aprendeu com a repreensão de seu pai, quando este censurou o seu mau procedimento. Então Levi buscou arrependimento e recebeu a bênção da continuidade. Você quer continuar? Você quer continuar a viver? Você quer continuar a viver? Se arrependa. E jogue os ídolos fora. Como o povo de Rachem. Porque você pode viver aí como qualquer um. Agora, como o povo de Rachem, você terá que se arrepender. Terá que se arrepender. Olha o versículo 29. Então disse Moisés: hoje fostes separados para o eterno. Ele está falando para Levi. Pois cada um foi contra o seu filho, contra o seu irmão, e hoje ele vos abençoou. Levi vai lá e mata só os revoltados. Ele não sai matando criança. A Torá não fala não, que ele sai matando criança, mulheres e tudo. Pelo menos aqui na minha não. Ele mata só os revoltados. Os que não queriam conserto. Os que queriam permanecer com Baal Peor, com o ídolo. Moisés disse: enchei vossas mãos hoje para Adonai. Sim, o homem contra seu filho e contra seu irmão, e para vos dar hoje uma bênção. Tomai na mão a espada. A expressão é sacerdotal. Encher as mãos para estabelecer a justiça e proteger a honra de Adonai. Adonai trocado por um bezerro devia ser ainda bem mal feito. Ali estava acontecendo uma profilaxia religiosa, uma limpeza no arraial, uma purificação no arraial. Uma limpeza em medida concentrada, mais forte a ser aplicada para impedir o aparecimento e a propagação da idolatria, da doença, que é uma doença. A idolatria é uma doença. Nesse caso, a idolatria, né? O adultério, quando trocamos o eterno por outro Deus. É adultério. Quando trocamos o eterno por outro Deus. O adultério é uma das interdições mais complicadas, mas é mais acentuadas da moral bíblica. É a mais
acentuada, porque você trocou, você está me entendendo? Porque você trocou eu, Adonai, por outro Deus. Então é uma interdição mais acentuada. No entanto, as provas desse grave delito, as testemunhas irrefutáveis são difíceis de obter, porque é produzido aqui dentro e aqui dentro, aqui e aqui. Ninguém vê. Me diz quem vê a sua mente. Qual médico vê? Quem vê seu coração? Só Adonai. São provas difíceis de obter, pois a idolatria é concebida no coração do homem, diz o profeta Jeremias. Esta semana, quando nós estamos orando por 9 de Ave, o texto é Jeremias capítulo 9. Vamos lá. Jeremias capítulo 9. Versículo 13 a 15. Olha o que Adonai vai falar para Jeremias. Olha, ele diz assim, ó. Comece do versículo 11. Farei de Jerusalém montões de pedras, morada de chacais, e da cidade de Judá farei uma assolação, de sorte que fiquem desabitadas. Ele está falando na terra dele. Ele está falando aquilo que ele escolheu, que ele vai corrigir. Por isso que você se decepcionou tanto. Eu estou lendo o versículo 11 de Jeremias 9. Por isso que você se decepcionou tanto na pandemia. Que você esperava, que você brilhasse e passasse por essa situação, você ficou frustrado. Com vários... Eu vou explicar isso mais tarde um bocadinho. Aqui ele vai corrigir o povo dele, a cidade dele. Quem é homem sábio que entenda isso? A quem falou a boca do Eterno para que o possa anunciar? Por quem pereceu a terra e se queimou como deserto, de sorte que ninguém passa por ela? Disse o Eterno. É porque deixaram a minha Torá, que publiquei perante a sua face. Não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela. Antes andaram após o propósito do seu próprio coração, após os ídolos, os baalins, que eles ensinaram seus pais. Portanto, assim diz o Eterno dos Exércitos, Elohim de Israel: darei de comer losna a este povo, e lhe darei a beber água de fel. Água de fel, porque deixaram a minha Torá. A Torá é que nos torna o povo distinguido entre as nações, diferente entre as nações. Como é que nós vamos sair para fazer um salvamento da cidade sem distinção? Com ídolo aqui dentro. Aqui, meu filho é o melhor, minha casa é a melhor, tudo meu é o melhor. Porque eu não me preocupo com os outros. Só me preocupo comigo mesmo. Esse é o propósito do coração. Você não sabe nem o que vai acontecer à tarde. Nós estamos à beira da vinda do Messias. E você vai negar a ele, deixar seus ídolos para servi-lo? Você vai negar? Vai negá-lo? Os povos identificarão que Israel sobressai e destaca-se entre outros povos. Por quê? Vê, ouve e obedece. Torá. Esse povo é diferente. Tem algo diferente no meio deles. Eles ouvem, vê e obedecem Torá. Por isso que ele é diferente. É isso aqui que Jeremias diz, porque deixaram a tua Torá, a tua lei. É a Paraxá, Veitz-Hanan, eu supliquei, né? Moisés diz, do versículo 1 ao versículo 8. Vão lá? Vão lá? Ele vai pedir com insistência para não deixarmos a Torá. Por isso que eu disse para vocês que nós teríamos que ir, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8. Por isso, Deuteronômio, capítulo 4, de 1 ao 8. Por isso que eu disse no início, o problema não era Moisés não poder entrar na terra. O problema é que ele estava suplicando em favor do povo, para não deixar a Torá. Agora, ó Israel, ouve os estatutos e o juízo que eu vos ensino, para os cumprires, para que vivais. Então, se não cumprir, vai morrer. Não é? E entreis para possuir a terra que o Eterno Elohim de vossos pais vos dá. Nada acrescentarei ao que vos ordeno, nada diminuireis dela,
para que guardeis os mandamentos do eterno vosso Elohim que vos ordeno. Os vossos olhos viram o que Elohim fez por causa de Baal-peor. A todo homem que seguiu a Baal-peor, o eterno teu Elohim exterminou do meio de ti. Porém, vós que vos chegastes ao eterno vosso Elohim, hoje todos estáis vivos. Vede, tenho-vos ensinado estatutos e juízos, como me ordenou o eterno meu Elohim, para que pratiqueis na terra que ides entrar para possuir. Guardai-os, praticai-os, pois essa será a vossa sabedoria, o vosso entendimento aos olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: este grande povo é realmente sábio e entendido. Ele tem boa qualidade. Ele vê, ele ouve e obedece a Torá. Ele tem uma boa qualidade. Que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados a si, como o eterno nosso Elohim, todas as vezes que o invocamos? Que gente tão grande, que tem estatutos e juízos tão justos. Não é injusto, tão justos. Com toda esta lei que hoje está perante vós. Então, se nós deixarmos a Torá e cairmos nas armadilhas dos deuses, e deixarmos os deuses estrangeiros dominar, nós estaremos aqui, do versículo 15 até o versículo 20, é o que ele está dizendo aqui, Olha aqui, ele vai nos exterminar. Vai nos exterminar. E nós buscaremos Adonai de outra forma, porque choraremos e sofreremos. O profeta Jeremias fala conosco de uma idolatria do coração. Andar segundo o propósito do seu coração. O propósito é a deliberação própria, a decisão da pessoa de fazer como acha melhor. Ouviu? Vou repetir. O propósito é a deliberação própria, sua e minha. A decisão da pessoa de fazer como acha melhor. Não obedecer. Ou obedecê-la, obedecer a Adonai exteriormente. Exteriormente. E passar a viver das tradições humanas. Nós estamos cheios disso aí. E passar a viver das tradições humanas, que são apenas transmissão de doutrinas. A tradição humana é apenas, troco o lenço do cabelo, a saia, as mulheres adoram esse negócio. Os homens também. Hoje os homens são até, não sei nem aqui, que é homem, mulher, tudo a mesma coisa. Então, e passam a viver de lendas, que se incorporam aos hábitos e aos usos e costumes. Isso é fazer aquilo que eu acho melhor. Tem gente que saiu daqui. Eu me lembro quando algumas jovens nossas começaram com um movimento na internet de auxiliar e ensinar alguma coisa do movimento judaico. Esse negócio não vai dar certo. Não dá certo. Porque agora mesmo você está vivendo de lendas. Esperando em algo completamente material que você não vai ter. Em lenda. E vivendo de hábitos e de usos e costumes. Nos nossos dias, com a internet e seu grande alcance, ensinar a viver de tradições humanas e de lendas, usando a Bíblia e a Torá, é muito rápido. Quantas pessoas nós já perdemos aqui que foram viver de lendas e se ater na Torá, na internet, porque rapidamente você só clica lá um botão e você ouve. Por isso que as mulheres são tão enganadas pela internet, quando se namoram muitas vezes pela internet. Aí o companheiro vem, ele é um assaltante. Você está vendo pela televisão toda hora e todo dia. Assim mesmo é com os ensinos da Bíblia. É rapidamente. Isso é uma praga. São os chamados influenciadores digital. Não são? Palavra bonita esse negócio. Influenciadores digital, moderna,
É disso que Jeremias está falando. Tem nada de moderno. É mais antigo do que... Só digital que é moderno. Influenciador não. Eles adquirem ascendência, presta atenção, crédito e prestígio só para indoutos e ignorantes quanto ao conhecimento bíblico que vão dar atenção a eles. Porque eles querem o quê? Crédito, prestígio e dinheiro. Crédito. São indoutos que vai dar atenção a um povo desse. Só indouto, incapaz. Por isso que nós pedimos todo dia, deixa a internet, vá trabalhar. Pois quase tudo que ensinam não passam de ilusão dos sentidos. Fascinação é poder de atração. Essa prática de influenciadores é bem antiga. Hoje é um show aí, e muitos seguidores, dando dinheiro a todo esse povo. O que eles querem é prestígio, é crédito, é adquirir ascendência, ficar sobre todos. Assim é na Bíblia também. O apóstolo Paulo escreveu, eu vou mostrar um influenciador. Escrevendo a Timóteo, ele faz menção de 2 indivíduos que eram influenciadores, são chamados Himeneu e Fileto. O nome Himeneu, Himeneu, no grego é pertinente a ímen da mulher. Himeneu. São quase 2 palavras, porque é ímen e o eu, que é o nosso eu para comandar. Aqui como de Himeneu. É denominado Deus do casamento. É denominado o Deus do casamento. Observe-se que os nomes dos deuses, gregos e romanos, eram usados como nome próprio das pessoas. Himeneu. Mas está o quê? Exaltando e honrando um Deus. São nomes próprios nos tempos gregos e romanos. Como nos tempos, não é nos templos não, nos tempos gregos e romanos. Como nós usamos os nomes bíblicos, nomes próprios aos nossos filhos, que são de pessoas de fé, de uma vida dedicada a Adonai em nossos filhos. Assim, os deuses também marcam os seus filhos com seus nomes, com seus sinais, colocando neles as suas marcas. Colocando neles as suas marcas, as marcas dos deuses. Cuidado, cuidado, que são verdadeiras chagas, indicando a causa do mal. Himeneu andava segundo o propósito do seu coração. Mas ele era um influenciador. Mas ele andava segundo o propósito do seu coração. Seu Deus é o eu, como reproduz por escrito o seu nome. Ímen, o Deus do casamento. O eu, decisão pessoal de honrar a você mesmo. Você tem a decisão pessoal de honrar a você mesmo e não a Adonai. Quando você se torna um influenciador, quer imitar e quer ouvir esses da internet, vá atrás, mas deixe a Torá. Porque você vai morrer, eu quero te dizer. Himeneu e Fileto, Paulo diz que a palavra deles corrói como câncer. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 2, a palavra dos influenciadores, eles ensinavam, gente. Eles ensinavam. A palavra deles corrói como um câncer. Está aqui escrito na Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 2, de 14 a 19. Capítulo 2, de 14 a 19. Olha só aqui. Lembra-lhes estas coisas, ordenando-lhes diante do Eterno. Espera aí. 2 Timóteo, capítulo 2, é de 14. É isso mesmo? É isso aí.
Então ele diz assim, ó, contendas de palavras que para nada aproveitam, são lendas, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus, é para nós, aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, a espada da verdade. Evita os falatórios inúteis, evita os excessos da internet. Ela é uma bênção para uma comunicação séria, para uma aprendizagem séria. Não é para falatórios inúteis e fofocas. Espera, vai ver o que vai dar. Jacó fez isso. É a palavra, aqui ó, mas evita os falatórios inúteis, porque produzirão maior impiedade. E a palavra deles corrói como câncer, entre os quais estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição é já passada. É a ressurreição dos mortos, é a purificação do coração, trocando essa vida suja nossa por uma vida purificada. Ele disse que já era passada. Isso que Paulo está revoltado aqui. Eles pregavam isso aqui, ó. E perverteram a fé que tinham alguns. Aí ele continua dizendo, mas o firme fundamento, eles pregavam que a ressurreição já é passada. Pastor. E que a ressurreição já havia ocorrido. É possível que eles queriam dizer que a única ressurreição seria daqueles que ressurgiram com o Messias. Quando Mateus, no capítulo 27, fala que a terra abriu e eles ressurgiram. Às vezes estavam falando daquela ressurreição, mas eles eram contra a morte da natureza carnal. Eles queriam manter seus desejos todos alterados, bem alterados. Pastor, fala, meu filho. Uma marca que se não necessita mais ressurreição do pecado, a ressurreição da carne, né? Não existe mais você se arrepender do pecado. Isso aí. Uma das marcas dos influenciadores é descobrir o que o público deles quer ouvir, para eles falarem exatamente o que o público quer ouvir, para que eles fiquem lá na posição deles. Baruch Hashem, meu filho, por essa contribuição. Os influenciadores querem saber o que é que vocês querem ouvir, para eles encherem de porcaria. Eu estou falando de influenciadores espirituais, bíblicos, que vão buscar que vocês vão buscar, que muitos buscam, se desviam e vão morrer. E aí, pastora, muitas vezes a gente é interpelado, mas vocês só falam sobre arrependimento de pecados. Estamos cansados de ouvir sobre arrependimento de pecado. Isso aí. Estamos cansados. Então, eu vou me retirar, vou para casa e vou... Fala, Léo. Eu vou lá agora. Pode ir lá, 1 Timóteo. O destino que foi dado a Himeneu. Agora aqui ele está com outro companheiro chamado Alexandre. Era um judeu. É judeu esse Alexandre? Acho que é. 1 Timóteo, capítulos 1, versículo 20, não é? Distorcem o mandamento a seu favor para manter cativos seus ouvintes. Isso. São concebidores de doutrinas. Que versículo você está, meu filho? 7, 8. Querem ser mestres da Torá, mas não entendem nem o que dizem, nem o que tanta confiança afirmam. Sabemos, porém, que a Torá é boa, e se alguém dela usa legitimamente, legitimamente. Exatamente. Aí o que ele vai fazer com Himeneu? Olha aí no versículo 20, ó. Olha o 19. Conservando a adesão, a fé, a boa consciência, qual alguns, havendo rejeitado, vieram a naufragar na fé. Entre estes encontram-se Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Paulo entregou esses influenciadores quando ele detecta a Satanás. Está vendo? Para não aprender a blasfemar. Alexandre era um judeu, sim, esse outro que está aqui, ó. Acreditamos ser proeminente, notável, influenciador do meio judaico.
Já estou terminando aqui essa parte para nós pararmos para irmos fazer o Kiddush. Ele se converteu ao cristianismo. Esse Alexandre, diz a tradição, dizem os comentaristas. E ele tinha interesse de tornar-se líder, porém era um líder pernicioso, ele tinha interesses de manter bem com os judeus e com o cristianismo, e manter as tradições do cristianismo, e misturar essas coisas. Veja isso aqui em Atos capítulo 19. Alexandre, acenando com a mão, queria apresentar uma defesa ao povo. Não digo que é esse influenciador aqui. Não digo que é o mesmo Alexandre, pode ser outro, porque tem vários Alexandres. Mas eu quero te mostrar aqui que você vai acabar de entender. Atos capítulo 19, Paulo sofreu muito com esse povo. Atos capítulo 19, versículo 30, parte B, do versículo 30. Atos 19? Não é isso não. 33. Então, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Nós estamos tratando aqui, depois do almoço nós vamos voltar outra vez isso aqui, porque nós temos que ver que aqui trata-se de uma idolatria de uma cidade inteira, de Ana dos Efésios. E esse Alexandre, que era proeminente no meio dos judeus, e era um judeu, ele, impelindo os judeus para a frente, Alexandre, acenando com a mão, queria apresentar a defesa ao povo. Então, ele vai influenciar, ele vai aproveitar aquela oportunidade para buscar, tirar vantagem do tumulto que foi criado por causa de Diana dos Efésios. Por isso que nós não podemos continuar, nós temos que voltar à tarde. E ele vai se levantar como um homem importante que era o que ele queria: ascendência, crédito, prestígio diante do povo. Era isso aqui. Depois nós vamos voltar aqui, depois do almoço, né? Então, e você vai ver que por que Paulo se usa de uma expressão tão doída: eu vou entregá-lo a Satanás. Porque ele sabia o que esses influenciadores do povo estavam ensinando de lendas e de dificuldades ao povo. Paulo sabia. Aí ele vai tomar uma decisão tão séria dessa. De tarde nós vamos continuar aqui onde nós paramos, para acabar de ouvir toda essa questão nossos compromissos, nossos problemas, aquilo que nós precisamos fazer para prosseguirmos a nossa vida. Pai, muito obrigado por essa manhã aqui na tua casa, na tua presença. Queremos retornar à tarde, mas com a tua ajuda, com a tua misericórdia, com o teu poder, com a tua presença, para que nós venhamos aprender a palavra. Seja conosco e nos dê a tua bênção. É o que nós te pedimos, em nome de Yeshua.